Olá, chegamos aqui mais uma vez acompanhada da minha mãe. Os melhores vídeos são sempre com ela, para a gente falar sobre raiz de amargura. O que é isso e como a gente pode combater. A apóstola Valnice, ela traz no livro dela Personalidades Restauradas, um livro que super indico, todo crente deveria ler. E ela fala que a raiz de amargura ela representa uma estratégia do inimigo para provocar a separação e o ódio entre as pessoas, né? E é isso que Satanás quer, né? Ele quer lançar cada vez mais ressentimento, destruição, caos, confusão. É verdade. E isso traz divisão, separação, né? Muros são construídos quando a raiz de amargura está imperando na vida das pessoas. E ela fala assim: o que é a amargura? A amargura ele é um sentimento de mal-estar produzido pela ferida, ressentimento e mágoa. Esse sentimento dá lugar à quebra de comunhão e de relacionamentos, né? Primeiro você tem a pessoa te fere, né? E depois ela dá o exemplo do banho-maria. E você vai acariciando, faz igual cachorro, fica lambendo aquela ferida, lambendo, lambendo. E aí ela vai se tornando uma raiz, né? E ela começa a expressar sinais de apodrecimento. Então, ela traz reações negativas, silêncios vingativos, respostas ríspidas, isolamento, agressão. E, no fim, a pessoa que se torna amargurada ela é aquela pessoa que todo mundo evita, né? Ninguém quer ficar perto. É. Isso me lembra um caso, uma experiência que eu tive no trabalho, há muitos anos atrás. Eu tive uma colega de trabalho. Por muito tempo eu tentava conversar, falar com a pessoa, mas era assim muito nítido, né? A gente chegava para conversar, é aquela pessoa assim que antes de falar um bom dia já começa a reclamar. E reclama de uma coisa, reclama de outra coisa, tudo tá ruim, murmurando o tempo inteiro. Então, assim, tá massageando aquela amargura, né? Ou como até a Valnice cita, às vezes você recebeu uma palavra, uma mensagem de uma pessoa, a pessoa te mandou uma mensagem lá no WhatsApp, você ficou magoado com aquela mensagem, ou com um áudio, ou por escrito, você volta e relê, e relê, e relê, isso ia ficar lambendo a ferida, né? Até que aquilo se torna uma coisa muito grande. E a pessoa que é dessa maneira, uma pessoa que a gente fala, essa pessoa é amargurada, realmente a gente evita, porque todas as vezes que você vai conversar, a pessoa só reclama, só reclama, só reclama. Tudo está ruim, o ambiente fica pesado, o clima fica pesado, aquilo começa a fazer mal, e a raiz de amargura contamina as pessoas. Então, se você não estiver vigiando, não tiver cuidado, aquilo pode passar para você. Mas se você não tem o Espírito de Deus, não está em comunhão com Deus, quando você vê, você está reclamando do mesmo jeito, está tudo ruim, e se torna um clima terrível, seja no trabalho, seja em casa, até mesmo dentro da igreja. É. E a Bíblia ela é taxativa no que ela diz a respeito da raiz de amargura, né? As pessoas às vezes podem estar se perguntando, como assim raiz? Da onde que elas tiraram isso? Mas lá em Hebreus 12:15 fala assim: que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ela realmente ela brota e ela contamina, né? E se você chega num ambiente que as pessoas estão reclamando, que estão murmurando, rapidamente você vai ficar também igual aquelas pessoas, vai ficar murmurando também, ela contamina. É, e também é interessante que às vezes a pessoa que tem essa raiz de amargura, quando você chega nela com algum problema para contar, para desabafar, essa pessoa sempre tem um problema pior que você, né? Ela fala, você já, eu acabei de perder o emprego. Nossa, mas eu também perdi emprego, o meu foi muito pior. É uma competição de quem está pior, né, na É, situação. Mas essa questão da raiz brotar e contaminar, às vezes você está num ambiente que para você está tudo bem, está tudo tranquilo, você tem relacionamentos bons, saudáveis com as pessoas, e chega uma pessoa que tem uma raiz de amargura e começa a reclamar de alguém lá do seu trabalho. Uma pessoa que você não tem reclamação. Mas aí ela começa a reclamar daquela pessoa e começa a levantar vários pontos, e aquilo te contamina porque você começa a olhar aquela pessoa de um jeito diferente.
Você não tinha nada com aquela pessoa, mas você começa a ouvir outra reclamando, outra falando, apontando as coisas, daí você já começa a olhar para aquela pessoa de um modo diferente, de um modo mais torto. Então, realmente, contamina. Então, a gente precisa se blindar mesmo quando escuta esse tipo de coisa e cortar logo para não ser contaminado pela raiz de amargura. E a pessoa pode pensar assim, ah, mas eu nasci de novo, eu não tenho essa raiz de amargura. Mas é um processo, né? Não é É, bem assim, né? é Você um vai batizado processo. hoje, amanhã já não tem mais nada. Não, isso é uma coisa, enquanto a gente estiver nessa terra, como disse Jesus, né? Nesse mundo vocês vão ter aflições. A gente só não vai ter mais problemas com a alma, né? Com as emoções, com a mente, com os pensamentos, que é o que significa a nossa alma, né? A sede das nossas emoções, das nossas vontades, desejos, dos nossos pensamentos. A gente só não vai ter problema com isso quando a gente estiver na glória. Quando a gente estiver na presença de Deus completamente, um revestido de um corpo glorioso. Antes disso, nós teremos problemas com a alma. Então, a vida inteira, dependente de quanto tempo você está na igreja, você tem que vigiar em relação a isso. E quando você tem a amargura, você abre um preceito legal para Satanás, né? Porque a gente fala assim, ah, mas Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião, Deus não vai deixar que mal nenhum chegue à nossa tenda. Mas se a gente abre uma legalidade, a coisa muda de figura. Satanás tem um ponto, ele pode não pode atingir todas as áreas, mas naquele ponto em que houve uma brecha, ele pode atingir. Então, assim, a raiz da amargura está muito ligada à isca de Satanás, né? Naquele livro do John Bevere, que é a ofensa. A pessoa fica ofendida com alguma questão, fica magoada. E essa ofensa, essa mágoa, ela não é tratada, vira uma amargura. Quer dizer, ela é como uma semente. Você lança semente, se você coloca terra, adubo e agoa, ela vai crescer. Ela primeiro cresce a raiz por baixo. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo aquela raiz até que ela aparece para fora, mas primeiro ela cresce por dentro. Então é a mesma coisa a raiz de amargura, essa mágoa. Se você não trata isso logo, vai crescendo, crescendo, crescendo e formando raiz. Chega num ponto que isso começa a aparecer para fora. E o que que aparece para fora? É o que ela fala aí no livro. Comportamentos agressivos, né, respostas ríspidas, O ou silêncio vingativo, né? o silêncio vingativo, né, que é aquilo que a gente fala que é o passivo-agressivo, né, a pessoa ao invés de pôr para fora de uma forma agressiva, ela faz esse silêncio vingativo, né? Mas no fundo, por dentro, ela está sendo agressiva, mas de uma forma silenciosa. Ou se isola. O isolamento é outra característica da amargura, né? A pessoa começa a se isolar, se tinha uma amizade, se participava de uma comunidade, cada vez mais ela vai se isolando, 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 porque ela está com essa raiz de amargura, ela mordeu a isca de Satanás, que é essa ofensa, não tratou e se tornou uma amargura. E quanto mais tempo passa, maior essa árvore vai ficar. E o John Bevere, ele faz também uma comparação interessante, que ele fala que quando você aceita a ofensa, você se coloca no trono do seu coração, né? É como se a gente fica pensando assim, como que essa pessoa pode ter feito isso comigo, né? Eu que sou tão boa, que eu sou tão isso, tão aquilo, e aí ela vai acabando enraizando e germinando com uma outra árvore, que é a raiz de orgulho, né? Sim. Quando a gente se coloca no trono, a gente se coloca no lugar de Deus. É como se a gente não tivesse nunca pecado. Eu nunca pequei, eu nunca ofendi ninguém, eu nunca magoei ninguém, e eu não mereço ser magoado. E o único que não mereceu foi Jesus, né? Ele realmente nunca mereceu, e mesmo assim foi. Então, o que que sobra para nós, né? Só que a gente tem que aprender a lidar com isso. As ofensas virão, porque esse mundo jaz no maligno, querendo ou não, a nossa alma não está completamente debaixo do domínio do espírito, é uma construção deixar a alma cada vez mais no domínio do espírito. Então, não é do dia para a noite, mas é algo que a gente tem que aprender e falar, opa, peraí, eu não estou no trono, se o próprio Jesus foi ofendido, o que sobra para mim? Então, entender que
nós estamos sujeitos a ser ofendidos e sujeitos a ofender os outros. E reconhecer isso. Ah, não estou no trono, eu não sou santo, eu não sou Deus sem pecado. Então, se aconteceu, eu preciso lidar com isso de uma outra forma, né? E isso me lembra que eu falei da questão da alma estar mais ligada ao espírito, né? Nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. Então, é como se nós fôssemos três, assim, espírito, alma e corpo. E o nosso espírito, a partir do momento em que nós nascemos de novo e temos um encontro com o Senhor e somos cheios do Espírito Santo, aceitamos Jesus, o espírito, ele nasce de novo, né? Então, ele está mais ligado a Deus e a alma mais ligada ao corpo. A partir do momento em que você vai se enchendo da palavra de Deus, vai orando, vai crescendo espiritualmente, vai fazendo uma separação. A palavra fala que a palavra de Deus é mais viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o corpo, a alma e a carne. Então, quando a espada, que é a palavra, vai entrando, essa alma vai se ligando mais ao espírito. Então, a gente vai ficando não menos sujeito, porque nós estamos sujeitos, mas vai aprendendo a lidar melhor com essas questões das feridas da alma, né? Porque a alma está mais ligada ao espírito do que ao corpo. Então, é através da palavra de Deus que a gente vai fazendo essa separação entre alma e corpo. Eu lembro que uma vez, aprendendo sobre essa questão, eu pude ver isso claramente. Em um momento de ofensa, ou de temor, ou de alguma circunstância contrária, difícil, de enxergar o meu espírito firme ali na presença de Deus e a alma agitada. Mas eu conseguia ver dentro de mim essa separação. A minha alma pode estar agitada, né? Davi fala isso muito, mas meu espírito confia e crê no Senhor. Eu estava lembrando, a senhora foi falando, estava lembrando exatamente disso, Davi falando, porque está atribulada, ó minha alma, eu ainda louvarei o Senhor. Então, o espírito dele forte, então, assim, por que que eu estou angustiado? Por que que eu estou com medo? Por que que eu estou sofrendo? Sendo que eu sei que meu socorro vem do Senhor, né? Que ele não me desampara. É realmente a gente ter essa divisão, né? E a amargura, ela não para só na alma, né? Ela vai para o corpo. Ela se desencadeia em uma série de enfermidades físicas que estão ligadas ali às doenças psicossomáticas, né? E tem vários exemplos de manifestação dessa amargura, como, por exemplo, insônia, problemas nervosos, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitação, taquicardia, úlcera, doença de pele e tantas outras aí que, na verdade, têm peso emocional. Isso. Então, lembrando que toda vez que a gente fala em psicológico, em psicossomático, a palavra soma em grego quer dizer corpo. E o psique, é a mente. E a mente é a alma. Então, toda vez que fala em emoção, em mente, em pensamentos, em vontade, isso está ligado à alma e é o que a gente trata na psicologia, é o psicológico. Então, tem que entender isso. Aquela palavra que eu falei fala da divisão, né, do espírito com a alma. Nós vamos continuar mantendo essa alma, mas a gente não pode deixar que a gente seja regido pela nossa alma, se ela está ferida, se ela está machucada. A gente tem que fazer com que essa alma esteja cada vez mais próxima da questão espiritual. E uma forma é entendendo isso. Peraí, minha alma pode estar dessa forma, mas meu espírito não. Meu espírito está de outra forma. Se a gente não trata, isso se reflete no corpo. É a nossa terceira parte, né? Vai para o corpo. São doenças que não têm uma causa física, uma causa biológica. Ela realmente é de fundo emocional. E a amargura traz todas essas doenças, né? A amargura, essa raiz de amargura é uma falta de perdão. É momentos que você simplesmente você não lida com aquelas questões que o fez, porque você não perdoa. Se a pessoa não perdoa, ela está dentro da amargura. E como que você pode saber se você é uma pessoa amargurada? Se você tem frases assim que você sempre repete, eu não confio em ninguém, ninguém gosta de mim,
Eu prefiro ser amigo de cachorro do que ter amigo cachorro, entre outras frases, Prefiro andar né? sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Se essas frases são seu lema de vida, liga a lâmpadazinha de alerta, porque algo não está indo no caminho correto, né? Deus nos criou para termos relacionamentos, né, mãe? Precisamos ter comunhão, relacionamento. E a palavra de Provérbios fala que o amigo se afia. É como uma faca que está afiando ali, é um amigo com outro amigo. A gente cresce afiando um ao outro, né? Mas a gente vai mais longe quando a gente anda a dois, né? Como é que é esse provérbios? Eles falam Você que vai mais longe caminhando em isso. dois, né? E sobre o cordão de três dobras, que fala que também não se rompe, que Tem se um amigos mais cai, o chegados que a outro, mão, se um cai, o outro levanta. levanta. E que o solitário, Provérbios também fala nisso, o solitário não é uma forma correta de viver, porque a pessoa tem tudo só para ela pensa só nela, é uma vida egoísta. E Deus nunca planejou que a gente tivesse uma vida dessa maneira, pensando só em si. Isso aí. E qual que é os sintomas, né, desses relacionamentos quebrados, né? O primeiro dele é a cegueira espiritual, que nos impede de ver as pessoas como elas são, nos impede de agir com sabedoria, nos impede de nos ver pelos olhos da palavra, pelo fato de como somos, nos traz uma olhar de vítima, né, de injustiçado, coitadinha, machucada, a gente volta ali para o trono da nossa alma e fala assim, como podem ter feito isso comigo, né? A raiva cega. A raiva deixa a gente cego, né? Existe até esse ditado popular, esse provérbio popular. A raiva deixa a gente cego. E é uma cegueira espiritual. Você não consegue enxergar a situação, a circunstância, de uma forma mais real, né? A coisa cresce, toma uma proporção às vezes muito maior do que realmente é. Você enxerga a outra pessoa de uma forma distorcida, enxerga a situação de uma forma distorcida, porque a raiva cega, a amargura cega, e é uma cegueira espiritual. Você não consegue perceber nem mesmo que aquele ataque está vindo de Satanás. Né? Nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Satanás usa as pessoas para ferir outras pessoas através das feridas delas. Pode usar a gente também, que cremos em Deus. Às vezes você tem uma ferida e aquela frase, né? Pessoas feridas ferem outras pessoas. E Satanás usa isso, né? O inimigo das nossas almas, ele não perde uma oportunidade se a gente der para nos ferir e para ferir os outros, inclusive através de nós. Então a gente tem que lembrar disso. Opa, minha guerra não é contra essa pessoa. Né? Se eu estou ofendido, magoado com outra pessoa, é, existiu ali uma ofensa, quem está trabalhando por trás disso é Satanás, que quer trazer divisão. Né? Jesus falou que a gente vai ser reconhecido como discípulo dele porque a gente vive em união, vive em amor. Satanás faz tudo para que isso não aconteça, especialmente dentro da igreja. Por quê? Para que as pessoas de fora olhem e falem, para que eu vou para a igreja se ali eles vivem brigando, se eles vivem em contenda uns com os outros? Então, é propósito de Satanás trazer essas ofensas, essa isca, essa ferida, para que o nosso testemunho não convença outras pessoas, porque a gente não vai estar dando testemunho de verdade pelo que Jesus nos ordenou, né? É. E isso mostra também maturidade emocional, né? Quando a pessoa ela tem uma ferida, ela não trata aquilo, não cura, ela não amadurece, fica agindo como um menino, criança birrenta, né? Uhum. Bate o pé e fala: não, não acredito, não foi justo, eu quero, não devia ser assim, né? E isso vai trazendo, vai quebrando relacionamentos. Além disso, Satanás ele usa às vezes as pessoas mais próximas de você para te ferir, né? E até mesmo, como a senhora falou, né? Mesmo a gente que é crente, às vezes Satanás lança uma coisa na sua mente, você vai lá, morde a isca, né? E faz uma ofensa. Jesus não falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás? Então, assim, a gente tem que ficar atento mesmo, porque Satanás ele lança essas mensagens na nossa mente
E às vezes a pessoa compra, né, aquela mensagem, aquele comportamento, e Satanás ele é tão sujo que ele lança na sua mente, você compra, faz, depois ele ainda te culpa. Como que eu fui capaz de fazer aquilo? É o pensamento que volta na sua cabeça, e aí você começa a se culpar, e aí a gente tem os sintomas também da falta de perdão, né? Tanto a Valnice quanto a Joyce Meyer fala que a gente precisa perdoar a gente precisa perdoar os outros, e muitas vezes a gente precisa perdoar a Deus. Sim, às vezes a pessoa pensa assim, mas quem sou eu para perdoar Deus? Não é que Deus precisa do perdão, porque Deus não fez nada de errado. Mas a sua alma está ferida e está machucada, e Deus entende que você precisa declarar isso para ser perdoado. Não é Deus que está ofendido com a gente, né? A gente que fica ofendido com os outros, com Deus e com a gente mesmo, né? Não Deus. Mas a forma de tratar isso é confessando e liberando o perdão. O perdão é a cura, é o tratamento para isso, né? E você estava comentando sobre a criança birrenta. Se a gente não sai dessa posição, a gente, de novo, está no trono. De novo, eu estou dizendo, ninguém pode me ofender, ninguém pode me magoar, ninguém pode me machucar, porque eu sou bom demais. Eu sou a melhor pessoa do planeta, né? Eu já fiz isso e aquilo outro para essa pessoa, e de repente essa pessoa vem e me ofende. Peraí, quantas milhões de coisas Deus fez por você e mesmo assim a gente peca e às vezes desobedece, distrata, ofende a Deus com os nossos pecados, as nossas desobediências. Então, novamente, quem está sentado no trono do seu coração? Você mesmo, a sua vontade, o seu entendimento, o seu orgulho de que você é uma pessoa muito boa, que não merece ser ferida, ofendida, né? Então, lembrando, nós estamos vivendo um mundo caído, essas coisas irão acontecer. Mas se eu me considero um servo de Cristo, uma serva de Cristo, como que eu vou lidar com isso? Eu vou ter que lidar como ele lidou, né? Como que Jesus lidou. Então, que é o ponto que nós vamos falar agora também. É. Se você tem mágoa de si mesmo, geralmente seus sintomas são sentimento de culpa, de inferioridade, de autocompaixão, autodepreciação, complexo, indignidade, vergonha, ódio, e pode levar até as atitudes mais extremas, como o suicídio. A pessoa ela tem tanta autodepreciação, tanto complexo, tanta culpa, que ela acha que a única saída é acabar com a própria vida. Se a gente tem mágoa dos outros, a gente tem aquele ressentimento, aquela amargura, mágoa, raiva, ódio, a necessidade de vingança, de retribuição, podendo até chegar ao caso de assassinato. E se a gente tem mágoa de Deus, os sintomas são a dúvida, o questionamento, a incredulidade e a rebelião, que também se torna outra raiz e aí nasce uma outra árvore, né? São todas situações que, se não são tratadas, se não forem tratadas, vão chegando a extremos, né? Vai ficando, então, no caso da raiva de si mesmo, o ódio, a amargura por si mesmo, né? A culpa, né? Andar debaixo de culpa, Deus nunca quis que a gente andasse debaixo de culpa. Muito pelo contrário, né? Jesus veio para nos tirar, o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou e cravou na cruz. Então, assim, a culpa que a gente tinha, ele já rasgou, ele já pagou por essa dívida. Então, a gente não tem que carregar isso. O que a gente tem que fazer é se arrepender, se perdoar, reconciliar consigo mesmo e sair desse lugar. Né? A mesma coisa, a raiva da outra pessoa, que o extremo é o assassinato, fala o assassinato, às vezes a gente pensa no assassinato físico, e às vezes o assassinato nem é físico, aquela pessoa morre para você. Quantas vezes a gente ouve pessoas falar, esse fulano morreu para mim. Então, assim, você matou, você é um assassino, você matou quando você considera aquela pessoa morta para você. Então, assim, isso aí é uma raiz de amargura muito profunda, e que precisa ser arrancada, né? Arrancada até o final. E a raiva, a amargura, o ressentimento contra Deus que leva à rebelião, né? Essas raízes, a raiz de rebelião é uma raiz, aliás, todas elas são satânicas, né? A raiz, as 5 raízes que a pastora Maurício trata em outros livros também, né? A raiz de amargura, raiz de rejeição,
raiz de rebelião, raiz de orgulho e qualquer outra, Ocultismo. a raiz de ocultismo. Então, são essas 5 raízes. Todas elas vêm de Satanás. Né? E aí, o que ele quer mesmo? Que você se rebele contra Deus, exatamente como ele fez. Porque ele não quer você na presença de Deus. E aí a gente se sente muito culpado. Ah, eu tenho raiva de Deus, eu não posso falar isso. Pode e deve. Deve falar, ah, Deus vai ficar ofendido comigo. Não, não vai, Deus te conhece. Deus sabe o que você pensa. Você está escondendo alguma coisa só de você mesmo, não de Deus. Então, precisa colocar isso para fora. Quando é falado, quando é confessado, nós somos curados. Né? Paulo, agora eu não me lembro, acho que é Tiago que fala, confessai uns aos outros os vossos pecados, para seres curados. Então, quando você coloca isso para fora, você fala, você é curado. E a gente precisa falar e confessar essas coisas. E o perdão é a forma da gente sair dessa raiz de amargura, né? E é interessante que à medida que a senhora foi falando, eu fui me lembrando da parábola do cara que devia muito para o rei perdoa, e aquele que devia um pouquinho, ele pega e joga na prisão, né? E essa prisão é a amargura, é a falta de perdão, essa é a prisão. Né? Se Jesus perdoou você que pecou muito mais, que peca aí, né, constantemente, Jesus morreu na cruz por você, por que que você não pode perdoar aquela pessoa que fez o ínfimo com você, fez pequenininho? Essa parábola fala de uma dívida que era impagável. A nossa dívida com Deus era impagável. Nós todos, cada ser humano, temos uma dívida impagável com Deus. E Deus perdoou a nossa dívida toda através do sangue de Jesus. Aí você tem um conservo, que a palavra fala, um amigo, uma pessoa, um relacionamento, uma pessoa que te ofende, ou seja, ela está em dívida com você, que é muito menor do que a nossa dívida impagável diante de Deus, e a gente recusa perdoar aquela pessoa e prende aquela pessoa. Na parábola, o rei, quando fica sabendo que aquele homem não perdoou o conservo, o outro servo, né, o outro amigo dele, por uma dívida muito menor, chama ele e fala: mas eu te perdoei uma dívida impagável e você não fez isso pelo outro, quer dizer, você não estendeu a mesma misericórdia que eu te dei, você não estendeu para o outro, por causa disso eu vou te lançar na prisão e você vai ser atormentado pelos verdugos. Os verdugos são demônios atormentadores. Pessoa com mágoa, com raiva, com amargura no coração, ela é uma pessoa que é atormentada constantemente. Porque aonde ela vai, aquela ofensa acompanha ela. Ela está almoçando, ela está pensando naquela pessoa, ela está pensando naquela ofensa, naquela mágoa que foi feita. Ela vai dormir, ela acorda de madrugada, ela está pensando naquela pessoa, ela é atormentada. Aquela circunstância está na mente dela o tempo todo, são os verdugos. Os demônios é como se estivesse com um chicote batendo a pessoa, lembrando a pessoa o tempo inteiro daquela ferida. E a pessoa nunca tem paz. Não tem paz se você é atormentado pelos verdugos. E esses verdugos só entram na sua vida se você não perdoa. Se você não estende a mesma misericórdia para o outro que Deus estendeu para você. E assim, realmente, o diabo, ele acompanha, né? Ele vai lançando as mensagens na sua mente, é como se assim, você tá ali lavando a louça, de repente vem aquele pensamento, né? Nossa, que é dia que fulano fez isso comigo? Aí você começa, nossa, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter agido de tal forma, e você começa a remoer, e você começa a remoer, e remoer, e remoer, e aquilo é um veneno que você está tomando, né? E a pessoa está lá vivendo a vida dela e você está ali amarrado, né? E às vezes você pensa assim, nossa, mas eu estou aqui dentro da igreja e minha vida não rompe, eu não saio do outro lado, por que que as coisas não funcionam para mim? É interessante que a amargura realmente é como se fosse um veneno, uma planta venenosa. Só que é um veneno que você bebe. Você gostaria, né, a pessoa que está com raiva, amargurada, queria que o outro fosse envenenado, mas é ele que tem amargura que é envenenado. Está sempre tomando desse veneno, ou seja, está sempre fazendo mal para si mesmo. E faz mal nos 3 aspectos: faz mal espiritualmente, faz mal para a alma, né, que é o emocional, o psicológico, e faz mal para o corpo, que isso vai para o corpo de uma maneira ou de outra. Então, é um veneno que a pessoa quer dar para o outro, mas quem toma o tempo todo é ela mesma.
No espiritual, você deixa de ter acesso a Deus, porque Quebra a comunhão com se Deus. você não perdoa, suas orações não passam do teto, né? Como se diz. É muito interessante a palavra de Marcos 11, quando 22, 23, 24, em Marcos 11, que o Senhor fala da figueira, é uma palavra sobre fé. É aquela palavra assim: se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e crer no seu coração, não duvidar, crer no seu coração que isso se fará como você diz, assim será feito. Imediatamente abaixo fala: mas se você não perdoar, você não será perdoado. Então, é uma palavra sobre fé, é uma palavra sobre alcançar milagres de Deus, e logo em seguida fala sobre perdão, sobre mágoa. Então, o que a gente percebe? Que não adianta você ter fé para mover montanhas, para adquirir milagres maravilhosos em toda e qualquer circunstância da sua vida. Se você não perdoa, essa montanha não vai dar não vai mexer um milímetro. Então, assim, a fé, a amargura, a falta de perdão, impede a nossa comunhão com Deus, impede que a nossa fé exerça o que ela precisa exercer, impede que as nossas orações sejam respondidas. É, tem uma palavra nas cartas de Paulo também que ele fala assim, aliás, é Pedro, que ele fala assim para os maridos viverem em comunhão bem com suas esposas para que as orações deles não sejam impedidas. Porque se a esposa está magoada, se tem mágoa, se tem briga, alguma coisa entre os dois, a oração é impedida. Então, assim, olha como é sério viver com amargura, né? Ter esse veneno dentro de si mesmo, né? Fazendo separação entre nós e Deus. E para a alma, né, vai acarretar numa depressão, numa tentativa de suicídio, nesse isolamento. E no físico, a gente já falou, né, vai trazer doença psicossomática. Então, aprenda a liberar perdão quanto antes, né? E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu falo que eu liberei o perdão, mas eu ainda não me sinto, eu não sinto que eu perdoei. E como é que é isso? O perdão é um sentimento? Você tem que sentir assim que você ama aquela pessoa de novo? Como é Nem isso? perdão nem amor não são sentimentos, são decisões. Você decide amar e você decide perdoar. Porque se a gente tivesse que esperar sentir amor, porque tem muitas pessoas que falam, vou sentir amor pelas pessoas nunca. Não é sentir amor, né? Se decidir amar é uma decisão. Da mesma coisa, perdoar é uma decisão. Sentir vontade, a gente vai sentir vontade de perdoar? Nossa vontade está muito ligada ali à nossa carne. Não vai ter vontade de perdoar, não. A nossa carne, a nossa alma quer exercer vingança. Não, eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez. A gente não quer perdoar. A gente tem uma falsa ideia de que se eu perdoar, aquilo que a pessoa fez está desculpado. E não é isso. Vai parar de doer. E é assim, às vezes a pessoa cometeu uma coisa realmente terrível. E você fala, como eu vou perdoar essa pessoa? Eu vou desculpar o que ela fez? Não é desculpar o que ela fez. Não é justificar o que a pessoa fez. Não é dizer que o que a pessoa fez não está errado, não é ruim ou não tenha consequências. Mas quando você perdoa, você consegue fazer duas coisas que são muito importantes. Primeiro, você se liberta. Porque enquanto você não perdoa, você carrega aquela pessoa para onde você vai. Você carrega aquele acontecimento para onde você vai. Aquilo não sai de você. Uma E quem prisão. sofre é você, é uma prisão. Quando você perdoa, você libera a si mesmo de carregar aquela prisão. E, ao mesmo tempo, você libera Deus para tratar com aquela pessoa. Quando o Senhor fala na palavra a vingança de Deus é justa, a nossa não é. A gente não sabe a vida da pessoa a fundo, completamente, o que ela viveu, o que ela passou, o que é justo, o que não é justo, em forma de lidar com ela. E para mim, a maior vingança que Deus pode exercer é trabalhar no coração da pessoa para que ela se arrependa. E se volte para Deus, e se converta, e se traga reconciliação. Não tem vingança maior, porque essa vingança é contra Satanás, né? Trazendo o arrependimento na vida daquela pessoa. Se você não libera a pessoa, não tem como Deus trabalhar na vida da pessoa. Você precisa liberar, né? Porque tem inclusive a palavra, ela cita aí no livro, que Jesus fala para Pedro: aquelas pessoas que vocês retiverem ficarão retidas. Quem vocês liberarem serão libertos. Então, se a gente retém aquela pessoa, como que aquela pessoa pode ser liberta
de ser usada por Satanás, como ela pode ser liberta para conhecer o Senhor se ela não conhece o Senhor, ou para crescer no Senhor se ela já conhece. Então, a gente precisa liberar o perdão para que você mesmo seja livre e aquela pessoa seja livre. Eu penso muito numa coisa assim, se às vezes é difícil perdoar alguma pessoa, alguma circunstância, eu sempre penso, eu preciso do perdão de Deus. Constantemente, em algum momento, eu vou precisar do perdão de Deus. E até na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí como que eu chego para Deus, ó Senhor, me perdoa disso, me perdoa daquilo, aquilo outro, se eu não perdoo? Deus vai falar para mim assim, olha, eu gostaria muito de te perdoar, mas você não perdoa. Como que eu posso te perdoar? É uma condição que eu dei, é uma lei de Deus, é uma condição. Eu só posso te perdoar se você perdoar. Então, perdoa que eu te perdoo. É assim. Então, algo que eu falo para mim: opa, peraí, eu preciso do perdão de Deus, então deixa eu tratar logo de liberar perdão. E, novamente, como nós falamos, eu não tenho que esperar sentir vontade, a gente faz isso por fé e por obediência à palavra. E se for preciso dizer 10 vezes, 20 vezes, 100, 1000 vezes, eu perdoo aquela pessoa por isso, por aquilo, por aquilo, eu vou dizer até que aquela verdade vá fazendo realmente parte de mim, até que aquilo realmente aconteça. Eu vou confessando e vou falando até realmente acontecer. E Satanás ele vai tentar jogar a ofensa de novo na sua mente, trazer a sua memória, para que você retenha a ofensa, mas a palavra também nos ensina, levando o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, você está ali fazendo, sabe Deus o quê, né? No seu dia a dia, na sua rotina. Veio o pensamento, repreende. Repreenda esse pensamento em nome de Jesus, leva a obediência de Cristo. Eu perdoei fulano, não aceito relembrar essa mágoa, reviver esse passado. Quando a gente, da mesma forma que Jesus, né, quando foi tentado, ele usou a palavra. Então, se você sente que nos seus pensamentos você está sendo atacado, você vai combater com a palavra. Então, um dos versículos é esse, né, que a Isabela acabou de falar, né, eu levo meu pensamento cativo à obediência de Cristo. E o outro é da carta de Paulo aos Filipenses, que ele fala só o que é puro, honesto, amável, agradável, virtuoso, Boa fama. bondoso, de boa fama, né? É isso em que eu vou ocupar meu pensamento. Então, vem um pensamento de mágoa, de raiva, você corta e fala, opa, peraí, eu não vou pensar nisso, porque minha luta não é contra carne e sangue, eu vou pensar o que é puro, honesto, amável, verdadeiro, virtuoso, e assim por diante. Você vai confessando, e o pensamento insiste, você insiste em repreender, e usando a palavra para combater. É muito importante a gente entender isso, né? Que a nossa luta não é contra as pessoas. Então, se você está vendo ali que tem alguma situação que está pegando, tem alguma coisa acontecendo, alguém está trabalhando muita ofensa, está tendo muita briga, muita divisão, seja na família, seja no trabalho, pare e pense um pouquinho, o que que Satanás está ganhando com isso? Porque isso é do interesse dele de causar essas coisas. E pessoas que estão vulneráveis, elas vão ouvir o que Satanás está dizendo. Elas nem mesmo sabem que é Satanás que está colocando na mente delas. Elas acham que veio dela aquele pensamento, né? E Satanás vai jogando setas e vai falando, olha o que que fulano faz, fulano é isso, fulano é aquilo. E aí essa pessoa vai se dando a esse pensamento e vai criando aquela confusão, né? Porque Satanás ele quer ver o circo pegar fogo, né? Disso que ele gosta. Bom, então, sobre o perdão, né? O perdão ele cura, ele liberta, ele tem a capacidade, né, de restaurar, reconciliar, e aí tem pessoas que podem pensar assim, mas toda pessoa que eu perdoei, eu preciso conviver? Eu preciso ter um relacionamento com aquela pessoa, porque tem gente que passou situações terríveis, né? Tem gente que sofreu abuso, tem pessoas que apanhavam, né, do marido, era espancado pelo pai, pela mãe, e aí ela deve estar pensando assim, meu Deus, mas eu vou ser obrigada a conviver com essa pessoa que me feriu, que me fez isso, que me fez aquilo? Nem todo relacionamento deve ser restaurado da forma de voltar a conviver, né? E esses casos que você citou, a não ser que a pessoa realmente mude, seja transformada, haja um arrependimento genuíno, um pedido de perdão genuíno, né? Que Deus realmente mova, aí sim. Mas caso contrário, não. Isso
Você precisa liberar a si mesmo, como nós falamos, liberar a si mesmo, liberar a outra pessoa para Deus tratar com aquela pessoa. Mas isso não significa que você tem que conviver com uma pessoa, por exemplo, um abusador, com uma pessoa agressiva, pessoa violenta, Às vezes até mesmo mentirosa, né? mentirosa, de forma alguma. Você não precisa conviver com essa pessoa, mas você precisa perdoar. Jesus na cruz liberou perdão para todos os algozes, para os soldados romanos, para os judeus. E quando ele voltou na ressurreição, não foi com essas pessoas que ele conviveu, né? Ele ficou ali convivendo, foi com seus discípulos por 40 dias, né? Com as pessoas que ele realmente tinha comunhão. Mas aquelas pessoas estavam liberadas. E liberadas, Deus pode ter tratado com várias delas, que ali não podem ter se arrependido, né? No discurso de Pedro, quando em Atos, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, vários se arrependeram. Pedro fala: vocês crucificaram o autor da vida, e agora o que a gente faz? Ele fala: se arrependam. Então, e se Jesus não tivesse liberado perdão para essas pessoas, teria como Deus tratar com essas pessoas? Então, lembrando, a maior vingança, quando Deus fala minha vingança, Deus é justo. A maior vingança é que essa pessoa se arrependa e se reconcilie e entenda, né, que ela estava agindo de uma forma errada, sendo instrumento de Satanás. Né? Se a pessoa Sim. não se arrepende, também a justiça está na mão de Deus. E para finalizar, algumas coisas importantes aí. Cuidado com a língua, né? A pessoa amargurada, ela tem a tendência de ser crítica. E quando a gente abre a boca para falar coisas ruins, na verdade a gente está sendo profeta de Satanás, né? Eu até estava vendo no Jesus Cop, e ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele disse assim, que é uma intercessão satânica. Quando você abre a boca para reclamar, para falar mal dos outros, para amaldiçoar, então você está sendo um intercessor de Satanás. É pesado dizer isso, mas é verdade, porque a semente, ela é a palavra. Então, se você tem amargura dentro de você, Jesus fala isso, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então, vai sair maldição. Então, cuidado com aquilo que você profetiza sobre a sua vida, sobre as suas famílias, dos seus filhos, do seu trabalho, dos seus colegas, do seu chefe, né? Isso me lembrou uma pregação do Luciano Subirá, que ele fala a respeito de José, né, o pai adotivo de Jesus, e que ele fala que a Bíblia fala pouca coisa a respeito de José, né, que era um homem bom, era um homem temente a Deus, mas que ele não ousou, assim, falar de Maria quando soube que ela estava grávida. Então, era uma pessoa que não falava de outras pessoas e foi considerado uma qualidade suficiente para ser o pai adotivo de Jesus aqui na Terra, né? Uma pessoa que ele não saiu difamando, falando de Maria. Ele tinha todo o direito de falar, se fosse o caso, né? Ah, eu fui um noivo traído. Ele poderia pensar isso, mas José ficou calado, não falou nada. Então, isso é uma qualidade muito importante. Né? E ele poderia estar muito ofendido, e estava, até que o anjo veio para ele dizer que aquela era uma obra do Espírito Santo. Mas até então, ele não abriu a boca para te falar. E esse é um ponto muito importante, quer dizer, ofendido ou não, não abra a boca para falar. Né? Mantenha a boca fechada para não deixar que essa raiz de amargura brote e ainda contamine outras pessoas, porque quando contamina outras pessoas, as consequências vão se tornando cada vez maiores e mais difícil de consertar depois. E falando sobre o perdão, né, que é a forma de lidar com a amargura, de curar essa raiz de amargura, né, que ela tem que ser arrancada completamente. Mas Ah, voltou. eu lembrei, lendo esses capítulos, eu lembrei de uma história que se conta de dois irmãos que tiveram uma briga tão terrível que eles completamente se afastaram do outro. Eles tinham herdado, né, algumas terras, então eles tinham uma fazenda muito grande e dividiram essa fazenda, tinha um rio que passava no meio, e ficou um de um lado, o outro do outro lado do rio, e os dois com muita raiva um do outro. E um desses irmãos chamou um construtor, um trabalhador, e pediu: quero que você construa um muro que cerca a divisa todinha da minha fazenda, um muro muito alto, de modo que o meu irmão não possa passar para o lado de cá.
E ele deixou esse construtor lá trabalhando, foi cuidar das coisas dele. Só que esse construtor era um marceneiro, né, que no caso é Jesus, ele não construiu um muro, ele construiu uma ponte para atravessar para o outro lado. E quando o irmão do lado de lá, né, sem ser o que mandou construir o muro, viu aquela ponte sendo construída, ele pensou: meu irmão quer se reconciliar comigo, mandou construir uma ponte. Ele ficou muito feliz. E assim que a ponte ficou pronta, ele veio correndo, atravessou a ponte, foi lá, abraçou o irmão e disse: que bom que você quis se reconciliar. Eu queria muito a gente reconciliar com você, a gente não podia viver assim separado. E acabaram que os dois irmãos se reconciliaram. Mas é muito interessante porque é isso que Jesus faz, né? Jesus, ele não quer construir muros. Quem constrói muros de separação e divisão é o diabo, né? Trabalhando, jogando setas na nossa alma para que seja construindo esse muro de separação. Mas Jesus não, Jesus constrói pontes para que a gente possa se reconciliar. E tem uma frase que fala assim, a minha pastora também, a pastora Márcia usa muito essa frase: mais forte é o que cede, né? Mais forte é o que perdoa primeiro, mais forte é o que busca reconciliação primeiro. Aquele que cede primeiro, que apazigua o coração primeiro, essa pessoa, essa pessoa pode ter certeza que está mais cheia do Espírito Santo, está mais ligada ao Senhor, está vivendo um espírito de obediência maior, está pisando no seu próprio orgulho, que é o que a gente tem que fazer com orgulho, pisar nele, não deixar que ele cresça. Não sei se esse assunto ele dá para fazer vários livros, né? Sim. A senhora foi falando, eu fui me lembrando da história do Movido pela Eternidade, também do John Bevere. Ele conta uma história sobre o julgamento final e Romanos 12, 14, né? Fala: cada um prestará conta de si mesmo, né? 14, 12. 14, 12. E aí conta a história de uma menina que se envolveu com o pastor da igreja, descobriram o adultério deles, espalhou isso pela igreja toda, a menina ficou extremamente envergonhada, humilhada, ela se isola numa raiz de amargura. E aquilo cresce dentro dela e ela passa muitos anos longe da presença de Deus, longe da igreja, longe de todo tipo de convivência. E quando ela chega no julgamento final, ela morre, ela vai diante de Deus. E Deus fala assim: afasta-te de mim que eu não te conheço. Ela fala: como assim? A culpa não foi minha. Foi fulano que fez isso comigo, foi o pastor que passou a lábia, que eu caí na lábia dele, foi a mulher que descobriu, que me envergonhou diante da igreja inteira, que me humilhou, que me expulsou. Todo mundo estava errado, menos ela. Ela estava no trono do coração dela. E ela não perdoou. E Jesus, né, no livro, ele fala para ela assim: cada um vai prestar conta de si. Mas você não perdoou, você escolheu se isolar, você escolheu a amargura, você escolheu não perdoar, uma escolha, a escolha é sua, né? E a Valência, ela dá alguns passos aqui no livro. Faça uma lista dos relacionamentos do seu passado, dos relacionamentos do presente que estão te fazendo mal. Deixa o Espírito Santo te dirigir, escreva tudo aquilo, né? Que todas as lembranças que estão vindo à mente. Analisa cada um desses relacionamentos, não fuja da realidade, anote e libere o perdão. Lida com cada relacionamento, né? Peça direção de Deus, perdoe cada uma dessas pessoas. Você vai ver que nem sempre a culpa foi daquela pessoa. Muitas ofensas, a outra pessoa não tinha a menor intenção de te ofender, mas o Satanás sabia da sua ferida e agiu naquele ponto, né? Se você precisar também pedir perdão, peça perdão, né? Às vezes você vai falar assim: nossa, mas essa aí está engasgada, tem tantos anos que o rio está aqui no meio. Construa a ponte, atravesse a ponte, né? E se, né, as pessoas que você precisa pedir perdão, às vezes já morreram, já se foram, né? E você ainda tem aquela mágoa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, de uma pessoa que não está mais aqui, né? Peça perdão para Deus por ter Isso. retido, né? E libera perdão para a pessoa, ainda que isso é para você, né? Para a cura da sua, deixar isso na mão de Deus. Isso me lembrou também a história de um pai e um filho que brigaram, e o filho pegou as coisas e foi embora de casa e passou os anos.
E ele queria reconciliar com o pai, queria muito reconciliar com o pai. Ele mandou uma carta para o pai, fala: pai, eu vou passar na porta de casa, na porta da casa tinha uma linha de trem. Eu vou passar tal dia, tal hora. Se o Senhor tiver me perdoado e quiser voltar a ter um relacionamento comigo, coloca uma toalha branca na janela. E quando ele tá chegando, ele entra no trem, tem uma pessoa do lado, e a pessoa do lado, ele fala, conta a história para essa pessoa, o que que tinha acontecido, que ele pediu pro pai colocar uma toalha branca na janela. E quando tá chegando perto, ele fica com muito medo de olhar. Ele fala assim: ai meu Deus, será que meu pai me perdoou? E ele fala para um rapaz assim: eu não consigo olhar, olha para mim. E ele abaixa assim, enquanto tá chegando perto, o cara fala assim: tem a toalha, tem lençol, tem pano de prato, tem estendido um varal inteiro de roupa branca, né? Não, não espere também, né? Às vezes tem pessoas que você tá guardando um relacionamento quebrado, ferido, destruído por causa de algo tão pequeno. E às vezes você vai deixar para arrepender quando chegar no túmulo, né? Às vezes muita gente deixa para arrepender quando chega no túmulo e aí não tem mais jeito, Não dá mais tempo. não dá mais tempo. A gente não pode deixar o coração endurecer. O coração endurecer afasta de Deus, nossas orações são retidas, as ofertas não são aceitas. A gente não pode deixar chegar nesse ponto, né? Se o coração está duro, pode saber que isso é uma raiz de orgulho. Precisa abrir mão disso. Raiz de orgulho também vem de Satanás. Satanás se orgulhou, queria ser igual a Deus e tudo começou por aí. Então, outra raiz de amargura vem de Satanás. Satanás estava ressentido da glória de Deus, ressentido que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, não os anjos. Os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, a raiz de amargura, a raiz de orgulho, a raiz de rebelião, está tudo ligado. Então, não podemos deixar que o nosso coração se endureça. Amém. Fiquem com Deus e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém.